Boa noite pessoal. Vamos iniciar mais uma aula aqui, hoje dia 25 de novembro, mais uma aula sobre planilhas eletrônicas, né? Planilhas eletrônicas o conteúdo é básico, né? Conteúdo básico de planilhas eletrônicas. A gente está usando a planilha do Google, né? Os Sheets. Eu apresentei nas primeiras aulas a vocês. Deixa eu agitar aqui. Apresentei nas primeiras aulas aqui tá melhor. 3 planilhas eletrônicas, tá? A gente vai continuar com a prática dessas planilhas. Tá aqui as 3 planilhas gravadas. Eu vou criar uma nova planilha, mas eu vou copiar o conteúdo que estava na terceira planilha pra gente fazer algumas práticas aqui, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui... deixa eu ver... Opa, não. Ia criar uma aqui, deixa eu ver. Eu vou criar uma planilha nova, tá? Vou chamar aqui de aula 4, 25/11/2022. Deixa eu ligar aqui meu som. Tá aqui ela. E aí, Joel, chegou por aí? Eu só tava desligado, Joel, eu não tava te ouvindo, tá? Se você falou... Perdão, porque eu tava chamada. Tudo uma bem. chamada aqui, aí não deu para responder o senhor. Não, tranquilo, Joel, fica tranquilo. Deixa eu baixar aqui, porque senão vai dar retorno. Mas eu já falei para as meninas que o senhor tá em sala, viu? Tudo bem, sem problema. Não sei nem onde tá pegando esse áudio. Sim, sobre as planilhas. Eu posso fazer qualquer tipo de planilha? Não, Ou o senhor vai ter que... eu já coloquei no... Não sei por que tá dando esse retorno aqui. Aham. Pera aí, viu? Eu já coloquei... Tô mostrando aqui pra você, acho que você tá vendo a tela. Aqui, ó. A planilha que é pra ser feita e entregue até o final do ano, avaliação 2. Tá aqui, ó. Você vai abrir aqui. Então, no caso, eu vou ter que modificar a sua planilha, né? Não, você vai fazer... Você tá vendo minha tela? Tô vendo. Pronto. No caso, eu vou pegar o que tá as questões, que no caso é explicando como fazer a sua planilha, né? Não, você vai fazer todas essas atividades aqui, ó. São 10 atividades. Você vai tentar fazer as 10. Para entregar até o final do mês de dezembro, é em torno de um mês que vocês têm. Ou seja, é mais ou menos estourando dia 23 de dezembro, que é uma sexta-feira. Mas, de preferência, entregar antes. A gente vai combinar aqui numa quinta, pode entregar no dia 22. Caso alguém não atinja a nota, aí no dia 23 faria a prova final. Então o prazo máximo aqui eu vou botar dia 22 de dezembro, beleza? São 10 atividades, a lista de exercícios já está aqui no Google, no Moodle, desculpa. Tá? Lista de exercícios, tá aqui, ó. Avaliação 02. Só você clicar e abrir. Como é que eu faço? Aí em cima das aulas que a gente está tendo, você consegue fazer todas essas planilhas. Você vai conseguir fazer todas essas planilhas. Se tiver algum assunto aqui para resolver essas planilhas que eu não tenha dado, que não tenha tido tempo, que eu acho muito difícil de ter dado, aí eu cancelo a questão, mas não vai ter. Todas essas planilhas aqui, da mais simples a mais difícil, vocês vão ter assunto
suficiente aí, tanto no material disponibilizado quanto nas aulas. São planilhas simples, básicas, não é nada não é planilha nada complexa, tabelas dinâmicas, não. Vocês não vão entrar em assuntos nem mesmo intermediário de planilhas eletrônicas. Vocês vão trabalhar com o básico de planilhas eletrônicas. Agora, para alguns o básico torna-se ainda difícil, mas tem que se ter, né? Tem que se ter avaliação. Então vamos lá. Eu te respondi? Sim, professor. Beleza. Só para dizer, estou gravando a aula, beleza? Você autoriza? Até agora só tem você? Por voz ou não? Não. Ou digital? Tô gravando isso aqui, essa tela, essa aula eu tô gravando. Tô gravando assim, essa aula com você aqui. Eu tô perguntando, posso continuar a gravação? Pode continuar. Eu autorizo. Beleza, valeu. Então vamos lá. Vou baixar aqui porque eu tô com esse fone, ele fica com a... Acho que é... Beleza. Então eu criei aqui uma nova planilha para a aula de hoje, tá? Aula 04, pode ver que cada aula teve uma. Eu pedi para que vocês trabalhassem naquele material que eu vou abrir aqui. Eu vou copiar essa planilha aqui, ó, da aula 3, Ctrl C. Inclusive com esse gráfico, Ctrl C. Clica aqui nessa planilhazinha para voltar, aula 4. Aí eu copio só o gráfico. Vou lá novamente. Opa, desculpa. Volto aqui. Copiei aquela mesma planilha que a gente já trabalhou na aula passada, tá? Eu não vou voltar a explicar o que é isso aqui. A gente já explicou o que é a função de soma. O que é que eu estou fazendo aqui? Beleza? O que é que a gente vai trabalhar hoje? Eu pedi, eu não sei se vocês fizeram, mas eu sugiro que vocês tenham feito. Repito, não adianta vocês ficarem aqui só esperando essa aula da sexta-feira, onde eu passo o assunto, tal. Vocês têm que praticar, vocês têm que buscar estudar durante a semana, senão vocês vão ter dificuldade para fazer essa atividade aqui. Então, nesse material aqui, o Google Sheets 1, que eu já utilizei da professora Clélia Camargo, lá da USP, que eu achei na internet e gostei. Então, a gente trabalhou nesse material aqui até a questão 5. Agora, no exercício 6, a gente vai continuar fazendo basicamente o que ela está fazendo aqui. Eu pedi para que vocês fizessem isso em casa, para que vocês praticassem esse material em casa, como forma de estudo, não é avaliação, não vale nota, é apenas uma sugestão para estudo. Então, aqui no exercício 6, o que é que ela está trabalhando? Vamos ver. Ela está trabalhando com ordenação, filtros. Ela está dizendo assim, ó, vamos ordenar a nossa planilha, vou aumentar aqui. Vamos ordenar a nossa planilha, de modo a agrupar os cargos semelhantes das pessoas, coluna B. Opa, esses cargos aqui, ó. Dá 2 cliques aqui para ajustar. Essa planilha que a gente já fez na aula passada, eu não vou explicar novamente, tá? A explicação, inclusive, está gravada. O que é que ela está dizendo aqui? Vamos ordenar a nossa planilha de forma que os cargos fiquem agrupados, ou seja, lá na coluna B. Então, como é que eu faço isso? Ela vai dizer, ó, selecione a planilha, clique em dados, manda classificar em intervalo. Então, é isso aqui que ela está dizendo, ó. O cargo está como? Tá recepcionista. Isso aqui está ordenado por quê? Por funcionário, né? Ó. Essa lista de pessoas está ordenada por funcionário. Mas se eu quiser ordenar por cargo, por salário, por horas trabalhadas, por horas de salário pago e tudo mais, eu seleciono. Então eu venho nessa opção de dados. Tudo que eu quero trabalhar com dados funciona dessa forma. Eu venho aqui na opção de dados. Tá? Nas aulas anteriores a gente trabalhou muito nesse menu formatar, onde eu formatei números, textos, alinhamentos e tudo mais. Então dados eu vou classificar pelo intervalo de A a Z. Aonde? Aí eu vou ter que dizer se eu quero classificar funcionário, cargo, salário, certo? Então, por exemplo, eu vou classificar o intervalo de A a Z ou de Z a A. Eu quero que comece
do A e termine no Z, né, do menor para o maior em termos de letras, ordenado de forma crescente ou de forma decrescente. Se estiver sendo por números, ele vai ordenar de forma crescente os números ou de forma decrescente os números. Se estiver sendo por letras, ele vai ordenar de forma crescente, considerando o A a primeira e o Z a última. Né? Então, eu vou classificar aqui um intervalo. Eu quero classificar um intervalo, não a página toda. De A a Z. Né? Ou seja, primeiro os cargos com A e por último, se tiver, né, cargos com Z. Só que eu fiz aqui, baguncei foi tudo. Olha só. Por quê? Porque eu selecionei toda a planilha aqui, né, de dados e mandei selecionar de A a Z. Foi o que ele fez. Ele selecionou Ana Carla, Carlos, Everton. Ele considerou funcionário como uma pessoa, mas não é funcionário, é o título. Fiz besteira, dou Ctrl Z, voltei, beleza. Então como é que eu faço essa seleção então? Pelo cargo ou pelo funcionário sem considerar esse camarada. Né? Primeira coisa, eu tenho que vir aqui, ó. Nesse caso que tem um título, né? Minha planilha tem um título. Opções avançadas de classificação do intervalo. E aí eu vou dizer quem eu quero classificar. Coluna A, coluna B. Eu tenho um título, eu tenho um cabeçalho. Então, ó, no caso eu marquei o cabeçalho. Então eu vou dizer que eu marquei o cabeçalho. Os dados têm linha de cabeçalho. Então ele vai considerar que essa linha 1 aqui não vai entrar na ordenação. Então eu vou escolher por quem eu quero ordenar. Funcionário, cargo, salários, então eu coloco o cargo. De A a Z ou de Z a A? De A a Z. Classifico. Olha como ficou. Primeiro, agora é Paulo, que é um digitador, porque está classificado pelo cargo. Digitador. Aí eu agrupei aqui, ó. Operadores de máquinas estão agrupados. Programador, recepcionistas estão agrupados. Ó. Ele não está mais classificando pelo funcionário. Tá? Se eu quiser classificar por qualquer outra opção, eu tenho que dizer aqui que eu tenho os dados, né? Se eu quiser classificar por salário pago, ou seja, quem ganha menos até quem ganha mais, funciona também, está selecionado por esse aqui. Tá? Não vai mudar, Paulo continua sendo digitador e ganhando 350. O que vai ser alterado é a ordem das linhas. Beleza? Tranquilo até aí, Joel? Desculpa aí a minha bagunça aqui, tá? Beleza? Desculpa aí o fundo, né? Eu não configuro nada ainda aqui de... Não sei se tem pra... Deixa eu ver se tem alguma opção aqui de sei lá onde é. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo. Mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. O que é que eu tenho que ver mais? Isso aqui que eu expliquei é o que está aqui no material dela. Tá? Tudo que está aqui eu vou explicar. Bem, aí ela perguntou, mas se eu quiser classificar dentro do mesmo cargo, do maior para o menor salário pago, como faríamos? Ou seja, se eu quiser fazer uma ordenação de 2 níveis, né? Primeiro nível o cargo, segundo nível o salário pago. Vou mostrar para vocês. Tem 2 coisas aqui que eu vou falar agora, tá? Uma é essa daqui, ó. Tá ordenado pelo salário, tá ordenado aqui pelo salário pago. Eu vou ordenar novamente pelo cargo. Eu venho aqui, opções, marco cargo. OK? Só que se você perceber, ó, operador de máquinas e operador de máquinas. Por que Carlos veio na frente de José? Porque Carlos é um C, José é um J. Sim, mas eu podia ordenar porque esse valor é menor do que esse. Mas se eu quisesse ordenar pelo cargo, e no mesmo cargo eu quisesse ordenar quem ganha mais primeiro e depois quem ganha menos, aí eu poderia vir aqui. Novamente, eu seleciono todo mundo. Não vou selecionar essa última linha, tá? Marco, cargo, de A a Z. E adiciono outra coluna de classificação.
E aí eu vou dizer salário pago, só que eu quero do maior para o menor agora. Eu boto dizer, eu quero que apareça primeiro quem ganha mais e depois quem ganha menos. Então ele vai selecionar primeiro pelo cargo. Se tiver duas pessoas do mesmo cargo, quem vai aparecer primeiro? Aí ele vai olhar para o salário. Ou seja, dizer isso quer dizer o quê? Do maior para o menor. Então veja, ó, operador de máquinas é operador de máquinas. Mas agora José veio na frente de Carlos. Ó. José ganhando 900. Antes, Carlos que vinha antes de José. Aqui, ó, Maria e Ana Carla. Ó. Por que Maria aparece primeiro? Porque ela ganha mais. Tá? Então, esta é outra opção de ordenação. Ó. É muito comum de você ter uma planilha, às vezes muito grande, e você precisa ordenar aquela planilha para poder ter uma visualização melhor. É preciso que você faça esse tipo de ordenação. Agora, muitas vezes eu quero filtrar. O que é que muitas vezes eu preciso? É frio. Eita, frio não, né? Não tá nem frio aqui, tá? É quente. É filtrar, ou seja, eu quero. Não é eliminar, eu quero ficar. Tudo bem que aqui eu tenho uma planilha pequena, gente. É só uma demonstração da aula. Mas é normal que você tenha uma planilha aqui com 200 registros, por exemplo. Né? 200 linhas aqui. E eu quero visualizar, por exemplo, apenas os operadores de máquinas. Eu não quero ficar vendo, em certo momento do meu trabalho, eu não quero ficar vendo quem é digitador, quem é programador, quem é recepcionista. Eu só quero ver quem é operador de máquina. E analisar ali alguma coisa naqueles dados. Então, como é que eu faço isso? Então, existe uma opção também nas planilhas eletrônicas, que a gente chama de filtro, né? Então, o filtro ele vai lhe permitir fazer isso que eu estou dizendo. Então, para criar um filtro a fim de obter várias visualizações de dados, né? Primeiro você vai selecionar o intervalo e depois escolhe os comandos novamente de dados, onde a gente estava, e depois vai na opção criar filtro e escolhe a visualização que a gente quer. Depois a gente pode apagar esse filtro, né? Clicando lá em desativar filtro. E também é possível configurar filtros com condições. Tipo, eu quero ver apenas os operadores de máquinas que ganham mais de R$200. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Filtros. Estou aqui, seleciono, como ele falou, venho aqui em dados. Opa, criar um filtro. Olha o que é que o filtro vai fazer. Ó. No momento que eu clico em criar um filtro, observa que aparece uma opçãozinha aqui ao lado de cada coluna. Essa opção que vai lhe permitir, vou dar 2 cliques aqui para ajustar, essa opção de filtro que vai lhe permitir criar os cargos, né? A ordenar os cargos, desculpa, a visualizar apenas o que você deseja. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em funcionário, eu posso, pelo próprio filtro, classificar por funcionário, clicando aqui em classificar a Z. Olha lá, classificou por funcionário. Eu posso classificar por ZA. Fazer a ordenação. Aqui eu não vou entrar por cor de preenchimento dessa parte, de filtragem por cor aqui. Mas eu posso, por exemplo, dizer, eu quero ver. Tudo bem que os filtros de funcionário não tem muito sentido, porque cada um é um nome diferente. Mas se você vir aqui em cargo, ó, do mesmo jeito eu posso clicar em AZ aqui, ó, e ordenar por cargo. Mas tem algo mais interessante. Eu posso, por exemplo, selecionar apenas operadores de máquinas. Eu desmarco os demais, ou limpo todos e marco, seleciono todos, limpo todos, marco só operador de máquina. Então quando eu dou OK aqui, olha o que acontece. Cadê o restante? Foi removido? Não, foi filtrado. É uma forma de eu visualizar os dados. Eu estou visualizando de forma filtrada. Então eu só estou vendo aqui quem é operador de máquina. Tudo bem, aqui eu só tenho 2 dados, 2 registros, não faz tanta diferença. Mas, numa planilha muito grande, né, dependendo de onde você for trabalhar, ou para você mesmo, esse tipo de situação é comum. Tá? Então esse é um tipo de filtragem que eu acabei de fazer. Eu posso voltar, gente. É só mandar selecionar tudo novamente e dar OK. Os dados não foram removidos, tá? Não foram removidos. Inclusive você pode ver que quando você filtra, eu vou deixar só programador. Você aqui, as linhas, de 2, 3 e 4 não está aparecendo. Pode ver que do 1 ele pula para o 5. E do 5 ele pula para o 8.
Eu posso vir aqui e remover o filtro, ó, que eu criei. Então não tem mais filtro. Tá aqui as minhas linhas normais. Posso ir novamente criar um filtro. Opa, tem que marcar, né? Outra opção é eu fazer como eu estava falando, uma filtragem com condição. Certo? Eu posso, por exemplo, nos valores aqui, eu posso marcar, né? Mas aqui também valores não tem sentido. Mas com condição, essa opção aqui, ó, filtrar por condição, ó. Não, no momento não tem nenhuma condição. Filtrar por valores é o que eu estava utilizando. Não tem sentido muito eu filtrar esse aqui por valores, né? Ah, eu quero só quem ganha 10 reais, eu vou marcar. Não tem muito sentido. Quem ganha 10 reais por hora. Nesse caso aqui faz mais sentido eu filtrar por condição. Como seria? Ah, eu quero filtrar aqui quem tem salário maior do que 5, por exemplo, reais por hora. Quem é que ganha mais de 5 reais por hora? Então eu venho aqui, ó, clico, filtrar por condição. Eu quero saber, por exemplo, maior que 5. Ok. Olha lá quem ganha mais do que 5. Ele filtrou todos os funcionários que ganham mais do que 5 reais por hora. Se você clicar aqui novamente e retirar esse filtro, você pode voltar aqui, clicar em nenhum e dar um OK. Todo mundo aparece. Pode ver que ele retirou esse, Paulo, porque Paulo ganha menos do que 5. E retirou esses dois aqui, que também são menos que 5. Tá? Do mesmo jeito eu posso vir aqui em horas trabalhadas. Se eu quiser filtrar por condição. Horas trabalhadas. Eu quero ver. Filtrar, eu quero quem trabalha mais ou quem trabalha entre. Vou botar um simples aqui, né? Eu quero ver, por exemplo, quem trabalha aqui. Menor ou igual a 100 horas. Só quem trabalha menos do que 100 horas ou igual a 100 horas vai ser filtrado. Volto, retiro o filtro. OK. Salário pago do mesmo jeito. Eu quero ver no final quem... Eu posso fazer filtro por data, até porque no momento aqui eu não tenho nenhum tipo de data, mas a gente pode trabalhar ali com filtro por data. E eu quero ver aqui quem tem um salário. Vou dizer aqui um salário. Posso testar aqui por texto, se o texto contém... são vários tipos de condições, tá, gente? Seria uma aula só falando disso, mostrando vários exemplos para vocês entenderem. Mas, o suficiente é você entender onde eu posso fazer esse tipo de filtragem. Eu quero filtrar só quem faz assim, quem faz assado. Onde é que eu venho? Eu crio um filtro e venho na opção filtrar por condição. Eu posso ver também, por exemplo, quem está vazio ou quem não está vazio. Se eu botar, eu quero só que filtre todos que estão vazios. Não tem, né? Todos estão. Enfim, para isso aqui tá suficiente. Criação de filtro, filtragem por condição, já é o suficiente para vocês fazerem as planilhas. Aqui eu vou clicar aqui e vou botar planilha funcionários, né? É a mesma da aula passada, a gente vai criar uma nova para hoje. E deixa eu ver o que é que ele tá falando mais aqui. Deixa eu voltar para cá. E aí, Joel, tranquilo? Opa. Tranquilo, Joel? Oi? Tranquilo. Beleza, é porque ele passou uma moto aqui. Pronto, pessoal. Pronto, Joel. É o seguinte. Diga ao pessoal que, ó, não costumo faltar essa aula não, viu? Eu sei que fica gravada, mas... Teve uma aluna que falou comigo aqui, mas outras duas não falaram. Colocado
Aqui não apareceu ninguém, não. Aqui não apareceu. Tá? Inclusive está sendo gravado e até agora não apareceu não. Pode olhar no vídeo depois. Enfim, só entrar novamente, eu vou dizer, com o e-mail institucional que nem vai precisar pedir para entrar. Beleza? Beleza. Eu até tava ensinando a Gilvânia a tentar entrar pelo acadêmico. Pronto. Não, tranquilo, depois pode assistir aí, só não posso dar a presença, né? Mas enfim. Entendeu isso aí que eu falei? Sim, professor. Aí ele fala aqui no exercício 7, ó. Deixa eu diminuir aqui. Na planilha 6, criar um filtro para recepcionista e depois um filtro para salário pago maior que 1.000. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Para recepcionista, maior que 1.000. Seria isso aqui, ó. Eu quero filtrar. Limpo tudo, recepcionista. Aí eu tenho que botar aqui, ó. Maior que 1.000. Opa, aqui não, recepcionista aqui não. Aqui é nenhum. Recepcionista, olha. Aí não vai ter ninguém, né? Maior que 1.000 não vai ter ninguém aqui. Eu teria que filtrar aqui, vou botar maior que 500. Cadê? Espera aí. Maior que... Só Maria, né? Só Maria ganha mais que 500. Entendeu? Eu fiz um filtro aqui em cargo. Olha, quando você quer saber se tem algum filtro, você olha para essa opção aqui, ó. Ó. Aqui tem rapidinho, aqui tem esses tracinhos e aqui tem esse funil, né? Então o funil é porque tem um filtro. Aqui tem um filtro. Eu vou remover os filtros. Volta tudo. Vai, fala aí. Mas nesse caso que o senhor colocou que recebe mais de 500, tem um, se eu não me engano, eu não sei quem, tô esquecido quem é, que recebe 1.000 e pouco na sua planilha. Exato. Everton. É o Everton. Por quê? Só que por que ele não apareceu? Ele não apareceu porque o cargo dele não era recepcionista. Eu não fiz 2 filtros aqui. Ah, tá. Entendeu? Preciso fazer novamente não. Conseguiu compreender? Eu não preciso fazer não. Compreendi. Perfeito. Aqui ela só vai falar do compartilhamento do arquivo, né? Que eu já falei para vocês. Ações que a gente pode fazer sobre a planilha criada. Renomear, compartilhar o arquivo, como com outras pessoas, com permissões para ver ou fazer alterações em colaboração. Então você pode criar um link de compartilhamento, eu vou mostrar novamente, que é enviado posteriormente para as pessoas com as quais deseja compartilhar essa planilha. Inclusive eu sempre estou compartilhando essas planilhas aqui, né? O link copiado pode ser enviado tanto para... Aí ela está falando pessoas da USP, ou seja, pode ser tanto enviado para vocês do IF, como quando é feito aqui a criação do link, como é envio solicitado. E no momento do envio é solicitada a permissão de ver ou editar. Ou seja, eu vou dizer que se eu vou criar um link que eu vou permitir que vocês editem essa planilha, eu só vejam. Né? No caso, eu estou só permitindo que vocês vejam, não que editem, né? Mas, claro que vocês que vão compartilhar planilhas no trabalho, vocês devem enviar o link com a edição. Outra forma de compartilhamento é digitar no campo de os e-mails das pessoas com as quais se deseja compartilhar, como na figura abaixo, igualmente estabelecendo as permissões de acesso. Você coloca o e-mail das pessoas aqui e ao lado as questões de acesso. O que ela está dizendo é isso aqui, na hora que eu vou compartilhar, se eu quiser compartilhar essa planilha, ó, eu já fiz isso, né, antes. Eu posso aqui, ó, restrito, ou seja, eu compartilho esse link, ele é restrito, ele é só para quem é do Instituto Federal, porque eu estou no domínio do Instituto Federal, ele é para qualquer pessoa com o link. Fora isso, a pessoa vai ser leitor,
vai ser um comentador, ou seja, ela não pode editar, mas ela pode fazer comentários na planilha, ou ela vai ser um editor, ela vai também poder editar. Então eu boto como leitor, o senhor só pode ler, né? E boto como qualquer pessoa com o link. Eu não vou nem botar aqui dentro, porque se você tiver logado com outra conta do Gmail, você não vai entrar. Copio o link, concluído, venho aqui, já jogo para vocês e jogo também lá no Moodle, né? Tranquilo isso aí? Sim, professor, tranquilo. Esse daí é a parte que eu sei, entendeu? Não, você sabe isso e mais algumas coisas que a gente já estudou. É, Você sabe mas mais. mas nessa parte aí eu tinha como é o nome? Eu tava tendo uma aula de matemática aplicada e o professor não usava cálculo no caderno, ele usava na planilha. Perfeito. Vamos lá. Então, outra opção também é você colocar o e-mail da pessoa. Como é teu e-mail, por exemplo? Qual é teu e-mail? Joel. Joel, ponto Sil, não, Nascimento Joel, só Nascimento. bota ponto, não, Nascimento ponto Joel, Arroba. acadêmico, Ponto IFPB. uhum, Esse aqui, ó. Então, do jeito que tá aqui, eu já posso compartilhar diretamente com você, mandar uma mensagem e dizer que você é editor, comentador, leitor e enviar para você. Tá? Possível. Ou copiar o link aqui e mandar para você. Beleza? Outra opção no menu arquivo é em poder imprimir diretamente para a impressora ou exportar em PDF. Ou seja, você pode fazer o download também para o seu computador. Aqui, ó. Já fiz isso também, né? Você pode fazer uma cópia, não. Posso compartilhar, fazer download em formato do Excel, em PDF, né? E trazer e baixar para o meu computador, né? Salvar a planilha também em PDF no Google Drive do aluno. Ou seja, eu posso também. ô professor, Oi! nesse caso, quando a pessoa estava em formato PDF, tem como reeditá-lo? Bem facilmente. Então, você tem aplicativos, aí não é um assunto de planilha, mas você tem aplicativos que conseguem editar em PDF algumas vezes, dependendo do PDF, como ele foi gerado o PDF. Né? Tem uns PDFs que você até, eu já consegui, isso aí eu digo que eu já consegui, até no Word você abre o PDF e ele consegue transformar aquilo em texto, a depender do PDF. Né? E consegue, no Word mais recente. E ele consegue pegar aquele PDF e jogar todo em texto. Tá? Aí só testando. Mas tem aplicativos para você fazer isso também. Tem aplicativos para você escrever no PDF, fazer marcações no PDF. Tá? Beleza? Posso continuar? Beleza, Joel? Beleza, pode ir. Tranquilo. A gente agora vai aprender algumas funções novas, tá? Aqui do. Deixa eu ver se tem alguma planilha aqui com.
Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui esse material, porque eu posso fazer até em cima dele. Aqui tá falando em maiúscula, concatenar. Tá, vamos fazer um trabalho em cima de... Vamos fazer um trabalho aqui assim. Vamos fazer de conta que a gente tá... Fazer o seguinte. Eu vou abrir a planilha 4, vou criar uma nova planilha aqui, tá? Clico nesse mais, dou 2 cliques e vou fazer uma planilha aqui de... pagamentos mensal. Eu vou fazer uma planilha que faz de conta que eu estou pegando o cliente, eu vou criar ela aqui, cliente, aí eu vou dizer o cliente, né, que precisa fazer o pagamento de um boleto. Aí eu tenho lá o cliente que faz o pagamento, data do pagamento, data de vencimento, valor do boleto, valor do pagamento, não, só valor, o valor já vai entender, juros, não, multas e juros, deixa eu ver aqui, acréscimos, valor total. Então, cliente, aí eu tenho lá um cliente chamado, vamos fazer o seguinte, o nome do cliente é Bruno, tem outro cliente chamado Carlos, outro chamado Danilo, outro chamado Fábio, outro chamado George, outro chamado, tô botando na ordem aqui, tá? Ítalo, outro chamado João, eu vou fazer mais, outro chamado, só homem, vou botar, só foi homem até agora, né? Faz de conta que todos os clientes aqui são homens. Então, vou te chamado Leonardo, vou te chamado Mário, vou te chamado Pablo, Rodrigo, Saulo, Hugo, Vitor. Pronto, tá bom. Data de pagamento. Tu falou alguma coisa aí? Hugo não se escreve com H. Aí é nome próprio, né? Pode ser com U, pode ser com H. Tanto faz. Nada, cara. É isso. Inclusive eu tenho um amigo que era assim, Hugo. Bruno tem a data de pagamento. Vamos dizer aqui que foi o mês de outubro. A data de pagamento que ele fez o pagamento do boleto foi 5 de outubro de 2022. Opa! 5 de outubro de 2022, né? Eu vou formatar isso aqui, tá tudo formatado como data. Vou marcar toda essa galera aqui, vou botar, formatar aqui como data, todo mundo já está como data. E eu vou pegar aqui, vou botar datas variadas, né? Aí eu tá. Aí eu botando. Cara, todo mundo que pagou no mês de outubro aí. 2/10/2022. 1/10/2022.
7/10 de 2022. 9, esse dia 9. Pronto. Mas o vencimento é o mesmo. Então eu vou botar aqui que o vencimento foi esse. Como é que eu faço para repetir? Tem várias formas. Eu posso dar Ctrl C, seguro o Shift, clico aqui na última célula e dou Ctrl V. No problem. Se eu arrastar isso aqui, ele vai botar numa sequência. Mas se eu arrastar segurando o Ctrl, estou segurando a tecla Ctrl e fizer salsa de preenchimento, ele vai botar a mesma data. Se eu não segurar a tecla Ctrl, ele vai botar na ordem, tá? O que eu quero é isso aqui. A data de vencimento de todo mundo era dia 5. Qual era o valor do boleto? O valor do boleto. Deixa eu ver se aqui eu tenho essa... Eu vou usar aqui uma função, já apresentando para vocês, que é a função aleatório. O próprio nome dela aqui diz, ó, é um número aleatório entre 0 e 1. Então eu vou fechar aqui, ó, aleatório. Olha como ela está aqui, ó. Ok, ele está trazendo um número para mim. Só que ele traz um número entre 0 e 1. Não fica muito legal eu usar um número entre 0 e 1 aqui para esse caso, né? Então eu vou usar a função aleatório entre. E aí eu vou dizer o número mais baixo e o número mais alto. Então eu vou dizer que só para facilitar aqui, para apresentar para vocês uma função, né? Eu vou dizer que foi R$100, 200 e 300, né? 200, ponto, vírgula, 300. São dois parâmetros que a função recebe. Ela está dizendo aqui, ó, o mais baixo e o mais alto. Se eu clicar aqui, a função diz, ó, retorna um número inteiro uniformemente aleatório entre dois valores, incluindo esses dois valores. Ou seja, entre 200 e 300, incluindo o 200 e o 300. O limite inferior do intervalo aleatório é o mais baixo. O limite superior do intervalo aleatório é o atributo, o parâmetro aqui alto. Então eu botei entre 200 e 300. Dou um Enter aqui. Ó, ele me retornou aqui 230. Legal, né? Eu vou só arrastar isso aqui, ó. Porque ele vai criar um aleatório entre para todo mundo também, ó. Idêntico. Né? Professor, uma vez eu acho que o senhor me disse que não é muito legal usar fórmulas com valores constantes. Por mais que seja uma aula, né? Eu vou fazer uma coisa aqui nova para vocês. Eu vou colocar esse valor mínimo e máximo separado aqui no cantinho da planilha só, para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, ó, valor, preste atenção, tá? Valor mínimo, valor máximo. Eu vou botar aqui 200 e vou botar aqui 300. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que eu não quero usar esse 200 e esse 300 aqui direto na fórmula. Então, ao invés de eu colocar 200 e 300 aqui direto na fórmula, eu coloco que o valor baixo é quem? É K1, ponto vírgula, e o valor mais alto? K2, ponto vírgula, ok. Dá o mesmo. Ele vai retornar, porque agora ele está olhando para K1 e para K2. Só que qual é a diferença? Que se eu quiser mudar, eu não quero o valor entre 200 e 300, não, eu quero entre 200 e 500. Então é só alterar aqui, ó. É tanto que agora ele trouxe 304 para essa opção aqui. Que ele está entre K1 e K2. Não, eu quero entre 200 e 300. Então eu coloco aqui. Ele vai trazer entre 200 e 300. Abaixo ainda está fixo os valores, ó. Só que se eu pensar direitinho, dizer, não, eu quero fazer o mesmo para todo mundo. Eu quero fazer que aqui, em vez de ser K1, aqui em vez de ser 200 e 300, eu também quero que seja K1 e K2. Né? Fica mais legal, porque, pensa, se eu uso fixo os valores 200 e 300 e quero mudar para 500, eu vou ter que vir aqui, alterar para 500 e depois mudar todo mundo para 500 também. Detalhe, vou dar Ctrl Z, deixar 300. Não sei se você está prestando atenção, mas toda vez que eu faço uma alteração aqui, ó, qualquer alteração que eu faço de valores, até mesmo que se eu colocar o próprio 200 aqui, a função, ó, aqui não altera não. Mas se eu colocar, por exemplo, 301, a função altera tudo aqui, ela é calculada novamente, né? Então eu tenho que evitar isso, né, para que esses valores não fiquem sendo alterados
Todas as vezes. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa. K1 e K2. K1 e K2 está aqui. Usei o que a gente chama isso aqui é referência relativa. Eu estou usando uma referência, ao invés de usar um valor fixo. Então, o que é que eu pensei? Ah, tá. Se antes estava 200 e 300 aqui, eu só fiz arrastar, né? E deu certo, eu só vou arrastar também, não é isso? Opa, será que dá certo? Ih, Jesus. E agora? Qual foi o erro aí? O problema é o seguinte, que quando eu arrasto, eu já expliquei isso também, ele vai puxar a mesma fórmula, aleatório entre. Só que tem um detalhe. Aqui está entre K1 e K2. Só que a referência relativa, o que é que está acontecendo aqui? Quando eu arrasto, olha o que acontece. Eu não estou descendo uma linha, eu não estou mudando os números. Então, automaticamente, a planilha eletrônica vai mudar o número da fórmula. A função continua a mesma, aleatório entre. A letra continua a mesma, porque eu estou na mesma coluna. Tá? Mas o que era 1 vai virar 2. O que era 2 vai virar 3. E aí, ó, se você olhar para cá, ó, vai ficar K2, K3. Quem é K2? K2 é 300, beleza. Mas quem é K3? K3 não existe. Aqui vai virar K3 com K4. Não existe, vai dar 0, vai estar tá errado aqui. Então eu tenho que fazer de um jeito que seja aleatório entre K1 e K2 do começo ao fim. Né? Então, como é que eu faço isso? Beleza, vou fazer assim. Ó. Não vou usar uma referência relativa. Vou usar uma referência que é absoluta ou parcialmente absoluta. Se você percebeu, a letra ela não muda. Continua o K, porque eu estou na mesma coluna. Mas a linha muda, porque eu estou usando como referência uma fórmula que está numa célula para células abaixo, para células que estão abaixo. Eu estou mudando de linha, não estou mudando de coluna. Então, se eu mudo de linha, o número da linha vai mudar. Se aqui era K1 até K2, vai mudar para K2, para K3. Tá? Deixa só esse carro parar de apitar, que todo dia ele faz isso. De K2 para K3, vai mudar. Por quê? Porque isso é uma referência relativa. Se eu pegar essa fórmula aqui e arrastar só para esse aqui, ó, ele vai, o que era K1 e K2 vai virar K2 e K3. O resto permanece constante. O aleatório entre, que é a função, é claro que permanece. O K permanece. Onde tem K vai permanecer, porque eu estou na mesma coluna. Mas a linha não. Como é que eu faço então para fixar esse 1 e fixar esse 2? Eu coloco o símbolo de cifrão aqui, ó. Muita gente chama do dólar, né? Coloco o cifrão aqui e dou um enter. Ok. Observa que aqui não muda nada. Aqui não muda nada. K1 continua sendo K1, K2, parcialmente. Só que agora, quando eu puxar, o 1 e o 2 vão também continuar fixos. Olha que beleza. E agora ele está pegando valores parcialmente absolutos. Ou parcialmente relativos. Você, daqui, ó, entre esses dois valores. Se eu mudar esse aqui para 205, muda tudo aqui. Se eu mudar esse aqui para 500, muda aqui automaticamente. Não é legal? Porque aqui está uma fórmula já. Eu não preciso mudar na fórmula. Beleza? Tranquilo. Até aí, beleza. O que é que eu quero saber agora? Eu quero saber agora quanto eu vou pagar de acréscimo. Antes de tudo, o que é isso? Não é aquilo que eu falei, 317? Isso não é um valor, isso não é o valor do boleto. Então vamos deixar isso formatado bonitinho. Formatar número. Vou botar aqui como moeda. Desse jeito aqui, ó. Beleza. Então, Bruno tinha um boleto para vencer no dia 5 e pagou dia 5. Valor de R$262. Tá? E eu queria saber assim, será que Bruno vai ter algum acréscimo? Eu tenho que calcular quantos dias. Eu vou colocar uma coluna a mais aqui, ó, inserir uma coluna aqui. Eu posso inserir uma coluna esquerda, eu vim aqui e inserir uma coluna direita. Problema, vocês viram agora o que aconteceu? Quando eu faço qualquer modificação, esses números mudam. Então, fica prestando atenção aqui. Por quê? Porque ele está sempre chamando essa função aleatória. Eu vou colocar aqui, ó, atraso.
Ó, mudou de novo. O que é que eu vou fazer? Preste atenção no macete. Vou selecionar todo mundo. Vou dar um Ctrl C. Vou selecionar aqui novamente. Vou vir aqui, ó, colar especial. E vou pegar só os valores que eu tenho aqui. Ele não vai copiar mais aquela fórmula. É tipo assim, eu já fiz o que eu queria fazer com a fórmula aleatório entre, já usei ela, agora eu quero mais utilizar ela. Eu vou copiar só os valores, vão ficar valores constantes agora, ó. Pá! O que é que acontece aqui, ó? Não tem mais aquela fórmula, ó. Não tem mais. Agora é como se eu tivesse vindo aqui e digitado esses valores de forma manual. Só que aí eu queria apresentar para vocês a função aleatória e aleatório entre, né? Eu queria apresentar para vocês como vocês podem fazer isso, que é comum vocês precisarem dessa técnica de usar uma função aleatória e depois pegar aqueles valores aleatórios. Como foi agora, eu não precisei digitar cada valor desse, né? Beleza. Daí eu quero ver o que agora? Quantos dias eu tenho de atraso? Deixa eu ver se está aqui, tá. Quantos dias eu tenho de atraso? Ou seja, quantos dias eu tenho aqui de atraso de pagamento? É só verificar qual é a data de vencimento e qual é a data de pagamento. Eu faço o quê? Igual. Qual é a data de vencimento? C2 menos B2. E dou um Enter. Opa, zero. Tá estranho isso, né? Esses dias de atraso aqui não é real, não é dia, é número inteiro. Como é que eu faço isso? Muda a formatação. Vou logo mudar de tudo, né? Vou logo selecionar tudo aqui, formatar, número, vou botar um número aqui, número normal, sem casas decimais. Aqui, ó, diminuiu o número de casas decimais, ó, pá, pá, é isso que eu quero, pronto. Então não tem nenhum dia de atraso. E para esse? Aqui era C2 menos B2, e aqui vai ser o quê? Igual C3 menos, ele já está dizendo para mim, B3. Opa, B3. Entra. Um dia de atraso. Poxa, não precisa eu fazer de um por um. É só arrastar para cá. Ele vai fazer por mim. Se você observar aqui, alguns que estão negativos, é porque eu paguei antecipado. Ah, tá certo, tá errado? Não sei. Você que vai dizer. Você quer que fique aparecendo negativo quando o cara paga antecipado? Quero. Não, eu quero que apareça um zero. Depois a gente aprende como fazer isso. Não, a princípio deixa assim o negativo. Pelo menos eu fico sabendo quem pagou antes do dia. Zero é quem pagou no dia. E dias de atraso está aqui, positivo. 1, 2, 2, 3, 4. Algumas pessoas pagaram com atraso. Né? Beleza. Até aí tudo bem. Peguei os dias de atraso, tranquilo. E quanto será o acréscimo? O acréscimo é calculado com juros, né, e multa. Tem multas e tem juros. Né? Eu posso ter uns juros aí de 1% ao dia, né? E posso ter também uma multa de qualquer. Né? Então vamos pensar primeiro em quê? Juros e multas. Vamos calcular juros e multas e depois os acréscimos. Eu poderia colocar tudo dentro de acréscimo, mas eu vou separar. Vou calcular o que é juros, o que é multa, e depois somar, e depois o valor total a ser pago. O valor total que foi pago, né? Então vamos lá. Ok até aqui, né? Calculei meu atraso, normal, beleza. Eu vou só abrir aqui uma aula aqui, pessoal, rapidinho. Daqui a pouco eu abro. Botão direito, inserir coluna à direita. Vou botar aqui, multa. Quanto é a multa? Sei lá, a multa é 2% do valor, só porque atrasou. Aí é maldade, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, multa 2% do valor. Então, como é que eu calculo 2% do valor? É 2% disso aqui. Como é que eu calculo isso? Igual. O que é 2%? 2 dividido por 100. De um certo valor, eu multiplico, ó, vezes esse valor que está em D2. Do Enter. Ele já disse para mim, você quer calcular o do todo mundo? Quero. Eita, tem coisa errada aqui. Por quê?
Porque quando é negativo, tá me dizendo aqui que eu estou calculando 2% desse valor aqui. Não, mas não é isso que eu quero. Eu só quero calcular a multa para quem não pagou no dia. Né? Eu não vou calcular a multa para todo mundo, concorda? Tem coisa errada aí. Então eu tenho que fazer um cálculo aqui para quem pagou no dia. Antes de tudo isso, o que é que eu vou fazer? Bem, mais uma vez eu não vou usar valores fixos aqui de 2%. Pode ser que essa multa mude, eu tenha digitado errado. Então eu não vou usar 2%. Eu vou criar aqui uma multa, o valor da multa. Vou criar aqui a multa e vou dizer qual é o valor da multa, 2%. Vou fazer assim, aqui, multa, tá para cá, 2. Só isso. Tá aqui em O1, não é isso? Beleza. Então eu vou vir para cá e vou dizer, ao invés de eu dizer que é 2%, eu vou dizer o quê? Que é O1 vezes D1. Aí só que vai dar errado. Vixe Maria, de logo esse número, misericórdia. Você vem para cá e diz, não é 2%, é o quê? 2%. É igual 2 dividido por 100. Na verdade aqui tem que estar assim. 2%. Tá? 2% é isso aqui, ó. Igual 2 dividido por 100, que é 0,02. Então, O1 é isso aqui, ó. 2%. Tá? Se eu disser, não, a multa não é mais... Desculpa. A multa não é mais 2%. Que é O1. A multa é igual a 2,5%. Não tem problema. Tá? Aumentou o valor aqui, ó. O restante está fixo ainda. Ó. Eu vou ajeitar isso. Não está legal assim. Então, O1 vezes D2. Ah, eu quero calcular para todo mundo. O que é que eu faço? Só arrastar, né? Pei. Errado. Ele, inclusive, está sugerindo aqui, ó. Coloque O1 fixo. Referência absoluta. Né? Ele está me sugerindo aqui, ó. Porque eu não vou aceitar, não, para ficar errado, ó. O que é que acontece? Ó, O2. Ele vai pegando todo mundo que está aqui. Por quê? Referência relativa. Quando eu arrasto, ele vai fazer isso. Tá? Na verdade, eu tenho que usar aqui. Referência absoluta. Aqui total, né? Cifrão antes do O, para eu fixar o O. E cifrão antes do 1. Na verdade, bastava eu fixar o 1, né? Mas se eu der um OK aqui, ó, ele já vai fazer para mim. Se você observar a fórmula agora, ó, O1 fixo. Isso aqui é o quê? Ó? Fixo, referência absoluta. Sempre vai ser O1, ele não vai alterar esse valor. Agora o D2 ele altera. Ó, o que era D2 vira D3 aqui, ó, porque eu não pulei uma linha. Então o que era 2 vira 3, ele muda uma linha. O que era 3 vira o que era 4, e assim vai, ó. Né? Era 2 aqui, eu não pulei duas linhas, vai para D4. O D continua. Tá? Eu nem precisava aqui botar o cifrão antes do O, bastava fixar o 1. Quer ver? Ó, beleza? Por quê? Porque eu não estou andando na mesma coluna, então aqui, o O aqui, que é a letra, que é a coluna, não vai mudar. Então a multa está calculada, R$8. Só que tem um problema que a gente identificou. Tem pessoas que pagou com antecedência e está pagando multa. Não, aqui tem que aparecer multa 0. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar uma fórmula de condição. Mas, calma, daqui a pouco. À direita, desculpa aqui não, multas de 2%. Os juros vai ser calculado, juros vai ser calculado como? Beleza aí, Joel? Minha imagem sumiu, mas não tem nada não. Beleza, né? Beleza, né, cara? Porque tá sem som aqui. Beleza, valeu. Então vamos lá, estamos terminando já. Os juros, como é os juros? O juro é de acordo com o dia. Cada dia eu vou pagar de juros, não é mais... Eu vou botar aqui, ó, juros, já vou usar aqui essa ideia. Os juros é de 0,1, em vez de ser 25, eu vou botar 0,2%. Não é 2% não, é 0,2% ao dia.
Então, como é que a gente faz isso? Igual 0,2 dividido por 100. Isso é os juros dia, por cada dia. Então, o que é que eu vou fazer? Isso é os juros por cada dia. Olha a fórmula aqui, ó. A aula de hoje é bem completa, tá? É igual o quê? Quanto de juros eu vou pagar? 0. No caso aqui é 2 de juros. Né? A quantidade de dias. Que no caso 0. Vezes o quê? Abre parêntese. Não é o valor do boleto. Né? 0,2% ao dia. Né? Então, vezes esse valor. Nem precisa desse parênteses. Eu tiro depois. Vezes o valor do boleto. O que é que ele está fazendo aqui, gente? Presta atenção, ó. Como é que eu calculo os juros ao dia? Eu pego a quantidade de dias que eu atrasei, multiplico pelos juros, que é o dia, né? Ou melhor, eu pego quanto é de juros ao dia, 0,02%. Fica mais fácil de entender assim, ó. Eu vou pegar eu adicionei uma coluna, né? Beleza, eu vou pegar P2, né? Que é 0,02 e multiplicar por D2. Deixa eu botar aqui, D2, que é o valor dos juros. O que é isso? Isso aqui é o valor dos juros ao dia, ou seja, 0,002. Ou seja, 0,2%. Tá aqui, ó, 0,2, é menos de 1%, né? É 1/5 de 1%. 0,2%. É 0,002. Só que isso é os juros por dia de atraso. Por enquanto, o que eu estou calculando aqui é os juros de um dia de atraso, que é 0,002 vezes o valor que está aqui. Perceba? D2, que é esse valor que está aqui, vezes P2. Certo? Antes de tudo, formatar isso aqui como real, né? Porque isso aqui é a formatação de reais. Esse daqui também. Moeda aqui, ó. Então, é 67 centavos que ele está pagando ao dia. Esse cara que está pagando de multa, R$8. Que está errado por enquanto, porque ele pagou no dia, então aqui não é para ter multa. Mas esse cara aqui, ó, que atrasou um dia, está pagando de multa 9,38. Por quê? Porque ele é 2,5% de multa. Atrasou é 2,5% de multa em cima do valor total, ou seja, 9,38. Só de multa, fora os juros. Os juros é calculado por cada dia de atraso. Nesse caso aqui, como é que é calculado os juros? Os juros geralmente é menor do que a multa, né? Que é por dia de atraso. Atrasou mais, paga mais. É 0,2%, ou seja, 0,2% é 0,002 do valor total. Ou seja, 67 centavos. Só que o que está sendo calculado aí nesses juros é o de um dia. Como é que eu faço para calcular de acordo com a quantidade de dias que ele atrasou? É só vir aqui, ó, e multiplicar também pela quantidade de dias. E quem é a quantidade de dias? É 2. Clica aqui, é 2. Doente. Opa, zerou. De fato, os juros é para estar zerado. Ele não pagou no dia? 0 dias de atraso. Então é para estar zerado. Os juros está correto. Novamente, se eu arrastar aqui, você já sabe que vai dar um erro. Qual é o erro? O D2 vezes P2 vezes E2. Não é para ser P2, né? A gente já sabe que você tem que fixar esse 2 aqui. Porque senão ele vai procurar P3, P4, P5, P6, P7, P8 e assim por diante. Então eu fixo o P2 e o restante ele já inteligente já calcula. Eu pergunto a vocês, por que eu não fixo D2 e E2? Não fixo, por quê? Porque D2 está relacionado aqui com essa fórmula. E2 está relacionado com essa fórmula. Aqui, o valor que eu vou querer já é o de D3 e o de E3. Então eu não fixo, que é exatamente eu quero que ele entenda isso e faça essa fórmula para mim, beleza? Pronto. Eu estou com o mesmo problema aqui, eu estou com juros negativos. Porque aqui está negativo, a gente vai corrigir isso, tá? O acréscimo vai ser esse valor mais esse, só que a gente já sabe
que aqui esses dois valores estão errados, né? Ainda tem alguns que precisam corrigir. E o valor total vai ser esse valor aqui do boleto mais o acréscimo. Então, como é que eu corrigiria aqui? Como é que eu faria para que aqui valores negativos, quem pagou antecipado não tenha multa? Como é que eu faria isso? Existe uma fórmula, gente, chamada o SI. A gente vai trabalhar ela hoje, na próxima aula, nas outras aulas. Não se preocupe, vai estar sempre trabalhando essa fórmula. O que é o SI? Eu vou só mostrar ela aqui para vocês. É uma fórmula condicional. Ela retorna um valor dependendo de uma expressão lógica. Olha como ela funciona. Ó. Você coloca uma expressão lógica, por exemplo, se um número é maior do que o outro, se A1 é maior do que A2, e assim por diante. Se ela for verdadeira, aí você bota um ponto e vírgula e coloca o que é para acontecer caso essa expressão lógica esteja verdadeira. Se ela for falsa, você bota outro ponto e vírgula e diz, se essa expressão lógica for falsa, você coloca o outro valor que está aqui nesse outro parâmetro. São basicamente esses três parâmetros, tá? Ou seja, ó, o exemplo que ele deu aqui, ó, se A2, se a referência que está em A2 for igual a FOO, ponto e vírgula, mostre, A2 é FOO. Se não for, A2 não é FOO. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, se, eu vou fazer um aqui, ó, se eu vou colocar aqui, ó, se A2, quem é A2? Bruno, igual, aí como é um texto, eu coloco entre parênteses, com aspas duplas, desculpa, igual a Bruno, ponto e vírgula, aí eu digo A2, entre aspas duplas, A2 é Bruno. Um textozinho aqui. Ponto e vírgula, caso A2 não seja Bruno, eu coloco A2 não é Bruno. Opa, pá. A2 é Bruno, apareceu para mim. Por quê? Olha o que está na fórmula. Se A2 é igual a Bruno, ponto e vírgula, A2 é Bruno. Ponto e vírgula, A2 não é Bruno. Como A2 é Bruno, ele vai aparecer lá Bruno. Se eu botar aqui, ó, Bruno 1, Enter, opa, aqui vai mudar. A2 não é Bruno. Tá? Entendeu como funciona a lógica dessa fórmula? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar essa fórmula para resolver esse problema que a gente tem aqui. Eu tenho uma multa aqui de 8,33 e um cara que pagou no dia. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Calma. Então, se, antes disso tudo, se o quê? Se atraso, ou seja, se o que está em atraso, se é 2, aqui, for menor igual, ou seja, se é 2 for menor ou igual a 0, por que não só igual a 0? Porque o atraso pode ser negativo, e o atraso negativo identifica que o cara pagou antecipado. Então, se o atraso for menor ou igual a 0, faça alguma coisa. Eu vou fazer assim, fica mais fácil. Se o atraso for maior do que 0, o que quer dizer isso? Ou seja, o cara atrasou no pagamento, ponto e vírgula, ou seja, e se isso aconteceu, se isso é verdadeiro, ponto e vírgula, eu faço o quê? Calcula quantos dias de atraso. É isso que eu estou dizendo. Pegue P1, que é o que está lá, a multa, calcula a multa dele e multiplique por D2. E se não for? Se o cara não teve atraso, ou seja, se é 2 é igual a 0 ou menor do que 0, significa o quê? Que ele pagou no dia. Então, bota um 0 aqui e fecha a função. Então, ó, se é 2, que é o atraso, for maior do que 0, é porque tem multa. Então, tem multa, se for verdadeiro, pegue a fórmula que tinha antes, P1 vezes D2. Calcule a multa dele. Se não for, bota um ponto e vírgula e coloque 0. Ó, gente, resolveu a parada. Era 8,33 aqui. Resolveu. Né? Eu agora arrasto e vai funcionar. Por quê? Ó, o que era E2 aqui vai virar E3 aqui. O P1 está fixado. D2 também está certo, porque vai ter que ser alterado. Beleza, eu só vou arrastar aqui. Ó. Percebeu que agora o que era multa, que não era para ser cobrado, agora está com 0? Vendo? Ó? Não tem multa, não paguei antecipado, multa 0. Tem multa para esse cara, que atrasou 2 dias, esse cara tem multa.
esse cara tem multa, esse cara tem multa, né? Inclusive esse cara aqui, ó, atrasou 2 dias. Ah, por coincidência foi o mesmo valor aqui que ele calculou, ó. O mesmo valor. Eu tava usando essa referência aqui, né? Mas enfim, esquece isso aqui que foi passado. Do mesmo jeito eu vou fazer por juros agora, gente. Eu só vou cobrar juros para quem atrasou mais que 0 dias. Então, se o E2, que é o atraso, for maior do que 0, ponto e vírgula, eu coloco o cálculo dos juros, que é D2 vezes P2 vezes E2. Se não, coloque 0, não tem juros. Né? Se tiver, eu pego o D2, que é o valor, multiplico pelos juros, que está aqui, né, o 0,2%, e multiplico pela quantidade de dias, que é o próprio E2. Caso contrário, E2 é 0. Né? Não tem juros. Resolvo essa parada para todo mundo. Veja que os valores negativos agora não tem. Pronto, agora tem o cálculo de juros certinho aqui. Acréscimos. Acréscimo é muito simples, ó. Igual este valor mais a multa mais os juros. Enter. Não, desculpa, acréscimo não. Acréscimos é igual o quê? Desculpa, acréscimos aqui é igual multa mais juros. Aqui é 0. Arrasto, sem problemas. Aqui está o valor acrescido já. E o valor total é igual ao valor normal mais acréscimos. Ok? Isso mesmo. Aqui é o valor total que cada um pagou. Tá? E se eu quiser aqui ainda dizer assim, dá 2 cliques, vou selecionar essa galera. Não vou nem mexer aqui muito nessa planilha. Vou só aumentar esse cara para 12 para ficar maiorzinho. Beleza. Eu, sem querer, eu mudei aqui, né? Não, é isso que eu queria. Acréscimo, juros, ó, multa, atraso, né? Pagamento. Pronto. Se eu quisesse aí, só para finalizar, dizer assim, pessoal, tem uma... Tá aí, Joel, beleza? Tô concluindo agora. Pessoal, tem uma coisa que eu queria saber. Eu queria... O que eu posso fazer aqui que eu tava querendo lembrar? Sim, eu queria somar todos esses valores. Eu já somei aqui, mas eu queria somar todos esses valores. E eu queria também, só para alterar um tipo de dado aqui, dizer se, para eu não ficar vendo esse valor negativo aqui, tá? Eu estou vendo o valor negativo, a quantidade de dias, beleza. Mas eu quero só saber assim, classificar o cara como bom pagador ou mau pagador, atrasou ou não atrasou. Só assim, eu sei que eu tenho essa informação aqui, tá? Mas eu queria aqui, atrasou ou não atrasou. Eu vou criar aqui uma coluna na frente. Atraso e deixa eu botar assim, valor, atraso e eu chamar esse de atrasou e aqui a quantidades tá só dias de atraso. 2 cliquezinhos aqui. Só quero que apareça aqui, ó, atrasou? Sim ou não? Só isso. Só para usar aquela função se, ó. Se, como é que eu faço? Se o valor de atraso que tem aqui for maior, mesma coisa, do que 0, texto só para mostrar para vocês. Atrasou sim. Caso contrário, aspa duplas, atrasou ou não. Dou ok. Então, ó, se é 2, que é o valor que está aqui, for maior do que 0, ponto e vírgula, é porque ele atrasou. Caso contrário, não. Ele já sugere para mim e tá aí. Tá? Não estou mais usando esse valor mínimo e esse valor máximo. Concorda? Eu usei isso no início. Posso chegar aqui e apagar.
Multas e juros estou usando. Posso dar aqui, ó, um Ctrl X, um editar, recortar e jogar para cá. Editar, colar. Não vai mudar nada para mim. Aqui nas fórmulas, ele mesmo ajusta para M. Beleza? E por fim, vou colocar aqui um total. Vou fazer uma linhazinha aqui nessa tabela. Opa. Desse jeito, ó. As bordas, vou botar borda só aqui na lateral. Vou chegar nessa última aqui, colocar uma borda só embaixo. Assim. Mais forte, tá? Viu lá onde eu fui? Viu aqui, ó. Marca essa opção mais forte aqui e marquei só essa de baixo com a parte onde está vídeo selecionada. Por quê? Aqui eu vou botar um total e aqui eu vou somar essa galera. Só selecionar todo mundo, clicar na minha função aqui de soma. Ele já disse para mim qual é a fórmula que eu devo usar. É a soma de J2 até J15. Dou um Enter, tá aqui o quanto eu recebi. Beleza? Perfeito, pessoal? Perfeito aí, Joel. Parabéns pela presença, Joel. Vou finalizar por aqui, já passei um pouquinho da hora. Tá se falando? Tô sim. Beleza. Você tem alguma dúvida aí? Não, ficou bem claro. Perfeito. Então eu vou finalizar a aula aqui. Beleza? Beleza, professor. Beleza, então. Beleza, Joel. Valeu, Joel. Um abraço. Até mais. Um abraço também. Bom final de semana. Você também. Tchau.